Amados, hoje nós vamos continuar a nossa reflexão no Evangelho de Mateus, capítulo 10. Eu gostaria nessa primeira parte de ler com vocês do verso 11 ao verso 15. Diz assim a palavra de Deus: na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou cidade. Eu lhes digo a verdade: no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Acredito que seja relevante lembrarmos que Jesus havia enviado seus discípulos 2 a 2. Ele estava treinando os seus discípulos para a evangelização de pessoas, para o ministério que eles então iriam receber de Cristo após a sua morte. Jesus havia dado algumas orientações aos discípulos. Quando lemos do verso 5 até o verso 10, nós vamos perceber que aquelas primeiras instruções tratavam de orientações que estavam sob o controle deles, dos discípulos. Eram ações que exigiam da parte deles fé, confiança plena em Deus. Devo lembrar a vocês que Jesus havia dito para eles expulsarem demônios, curarem os enfermos, ressuscitarem os mortos, pregarem o Evangelho de Deus. E isso exigia da parte dos discípulos uma vida de comunhão com Deus, uma confiança plena de que Deus iria responder às ações deles. Quando lemos agora o verso 11 ao verso 15, nós vamos perceber que as instruções de Jesus incluem agora terceiros. Isto significa que a ação dos discípulos de Jesus está agora condicionada à resposta que as pessoas entregariam de volta aos discípulos quando a mensagem do Evangelho de Cristo fosse anunciada a elas. Então, existe uma condicional. Quando nós vemos aos versículos, se você ficou atento, no verso 13 aparece assim: se a casa for digna, se não for. No verso 14 começa a dizer: se alguém. O se é a expressão dessa condição, tá? Se aceitar, se não aceitar. Então, conforme as respostas que as pessoas davam de volta à pregação que os discípulos, os apóstolos de Jesus entregaram a elas, eles agiriam. E é interessante isso, né? Então, se a resposta era positiva, ela era de um retorno, de rendição ao senhorio de Jesus Cristo, os discípulos de Jesus, então, entregariam a paz que haviam recebido de Jesus, o shalom de Deus, para aquela família que havia recebido este Evangelho e aceitado Jesus como Senhor e Salvador agora de suas vidas. Se a resposta destas pessoas fosse negativas, isto é, elas não reconhecessem por meio daquela pregação Jesus Cristo como o Senhor das suas vidas, o Messias, o enviado de Deus, então Jesus diz para eles o quê? Irem em paz,
sacudir, né, as suas roupas, sabe, vocês não são responsáveis mais por estas vidas. Era isso que Jesus estava querendo ensinar para aqueles discípulos. Desta forma, eles não deveriam sentir-se culpados quando pessoas respondessem negativamente a mensagem de amor que eles estavam levando da parte de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. Aqueles que acolhessem os discípulos de Jesus estavam acolhendo ao próprio Jesus. O próprio Senhor Jesus faz essa afirmação. Veja só o que diz o verso 40, 41 e 42 deste capítulo de Mateus 10. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Aqueles que acolhem, os que anunciam o reino de Deus, acolhem o próprio Jesus. Aquele que recebe a Cristo, recebe a paz de Deus, paz plena, porque faz com que a pessoa tenha consciência de quem ela é, de quem Deus é, do seu propósito dentro deste mundo. Essa é a paz que o mundo não dá. E não importam mais as circunstâncias, não importam as dificuldades que o mundo possa oferecer, as lutas que o mundo possa oferecer, mas essa paz, esse shalom que vem de Jesus preenche todo o ser. O shalom é a expressão de desejo de abundância em todos os sentidos, fazendo com que ele agora tenha paz, paz plena, porque é uma paz interior, é uma paz provocada pela vida de Deus que jorra e transborda de dentro do ser humano, e que as circunstâncias de fora, independente se elas sejam boas ou não, elas não têm poder para tirar esta paz agora daqueles que a possuem. Aqueles que acolhem o reino de Deus, que acolhem a mensagem de Jesus, que reconhecem a Jesus Cristo como Senhor, Salvador das suas vidas, que acolhem esse shalom, que recebe essa paz de Jesus Cristo, essa pessoa passa agora a viver na perspectiva da comunhão com Cristo e com todos aqueles que também, como eles, abraçaram o shalom de Deus, abraçaram o reino de Deus. E essa pessoa passa agora a viver também compartilhando, porque a comunhão é isso, é você viver numa unidade com as pessoas, onde você vê o outro como parte de si mesmo, continuidade da sua vida, você se vê no outro, o outro vê você nele, e agora então nos tornamos todos um, e passa a compartilhar tudo aquilo que tem, tudo que recebe. Isso é algo da fé, do Evangelho extraordinário, ao ponto de abrirmos a porta de nossas casas, muitas vezes alguém que nós não conhecemos, mas que professa a mesma fé que nós, e sentimos paz ao acolher aquela pessoa, e damos a ela então abrigo, damos a ela o alimento, quer dizer, nós a hospedamos e cuidamos dela como se ela fosse parte da nossa própria família de sangue, porque agora nós fomos comprados pelo próprio sangue de Jesus Cristo e batizado pelo mesmo Espírito. É isso que faz o Evangelho em nós, de tal forma que era o que Jesus estava falando para os discípulos: vocês não precisam levar dinheiro, não precisam buscar nada, vão e pregam o Evangelho. Aquele que receber esta mensagem vai ser impactado pelo Espírito de Deus, ele vai olhar para você, vai compreender você como parte dele, e ele vai trazer você para dentro da sua casa, ele vai te dar o que comer, o que vestir, vai te acolher. O Evangelho tem este poder de fazer isso. Agora, irmãos, eu vou dizer algo, porque eu sei, que existem irmãos que são folgados.
O próprio apóstolo Paulo teve que lidar com isso com irmãos que estavam lá na igreja de Tessalônica, vivendo de forma folgada. Irmãos que abusam da hospitalidade de outros. Irmãos que só pedem. Você já viu aqueles irmãos que entram no WhatsApp e só fica pedindo coisa? Você nunca vê ele oferecendo nada. A gente também precisa cuidar com aqueles que são folgados, né? Precisa levar essas pessoas à conversão, porque talvez ela não entendeu o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é um Evangelho da solidariedade, mas todos que são impactados pelo Espírito de Deus são solidários. Então, muito melhor, diz a palavra de Deus, é o dar do que receber. Aqueles que se convertem, eles têm uma propensão a dar, a dividir com o outro, a trazer o outro para sentar na sua mesa e comer da sua comida, e não a ficar pedindo, só querendo receber. Cuidado dessas pessoas que vivem só pedindo, querendo receber. Se você é assim, talvez você precise realmente se converter. Cuidado, hein? Cuidado. Eu gostaria de desafiar você a fazer a leitura de Mateus, capítulo 10, do verso 16 até o verso 39. Ao ler estes versos, você irá perceber que eles tratam agora da perseguição que será feita aos discípulos de Jesus Cristo e de como os discípulos deveriam lidar com estas perseguições. Jesus havia advertido, os seus discípulos de que eles não seriam bem recebidos em algumas casas, em algumas cidades. Jesus havia dito que quando isso acontecesse, para que eles sacudissem a poeira da sua roupa e caminhasse, seguisse adiante em paz. Mas acontece que Jesus também diz que eles também acabariam por ser perseguidos por causa da pregação do Evangelho. Eles não só seriam mal recebidos, não só teriam a mensagem rejeitada, mas muitas vezes seriam levados diante dos tribunais, dos magistrados, dos governadores, acusados por causa da pregação do Evangelho. Lembro que no início do Sermão do Monte, lá em Mateus 5, Jesus também já havia predito isso e dito a eles: bem-aventurados sois quando forem perseguidos, por causa do meu nome. Então, ser perseguido por causa da pregação do Evangelho deve ser visto por mim, por você, por nós, discípulos de Jesus Cristo, como algo de honra. Nós não devemos ter vergonha alguma de sermos perseguidos por causa do Evangelho de Cristo, mas devemos ter vergonha de sermos perseguidos quando usamos o nome de Jesus de forma indevida, praticamos injustiça, estelionato celestial, enganamos o povo em nome de Jesus e depois nos fazemos de vítimas, Jesus já havia anunciado que seríamos perseguidos por causa, como a gente assiste muitas vezes por aí. Mas vai vir o dia do julgamento, o dia do Senhor chegará, onde todas as coisas serão colocadas claras. O próprio Senhor Jesus diz neste texto que acabamos de ler. E Jesus ele faz uso de duas metáforas para mostrar aos discípulos como eles deveriam se portar e como que eles seriam tratados. Então, a primeira metáfora que aparece, que Jesus utiliza, é a figura do lobo e da ovelha, de um predador e a presa. E neste sentido, ele diz que os discípulos são a presa, são as ovelhas, e que eles estavam sendo lançados para o predador, o lobo. Portanto, ter perseguição, viver aflições,
ser caluniado, injuriado, perseguidos por causa do nome de Jesus, para nós cristãos, é algo que eu diria de certa forma normal, esperado. Afinal, somos ovelhas lançadas no covil de lobos, no mundo de lobos. Com certeza os lobos virão famintos para nos devorar. Entretanto, Jesus faz então uso de uma outra figura de linguagem, uma outra metáfora, onde ele fala de serpentes e pomba. E ele diz que nós devemos ser astutos como a serpente e simples como a pomba. Então, os discípulos são enviados ao mundo como ovelhas, não como lobos famintos, devoradores. Não, são enviados como ovelhas no meio de lobos. Mas, ao mesmo tempo, eles deveriam ser astutos como a serpente. A serpente, ela está sempre atenta ao seu redor. Dificilmente uma serpente é pega de surpresa. Ela está sempre conectada, ela está sempre ligada, ela está vendo o que está acontecendo ao seu redor. Nós deveríamos ser assim, ovelhas mais espertas, ovelhas que estão atentas ao que está acontecendo ao seu redor, para que não venhamos cair em armadilhas, em ciladas preparadas pelo inimigo. Atento às pessoas que nos cercam, discernindo o lugar onde estamos. Devemos então ter essa prudência, ser astutos dessa forma como uma serpente, mas ao mesmo tempo sermos simples como uma pomba. Então, ao mesmo tempo que eu estou atento a tudo que se passa ao meu redor, as pessoas que me cercam, eu também estou aberto para amar estas pessoas. Eu estou ao mesmo tempo aberta para oferecer a elas o amor de Cristo Jesus, discernindo os perigos que estão ao meu redor, mas também sendo simples como uma pomba, Você vai num parque, não sei onde, na praça de uma cidade, e você vê lá muitas pombas, você joga ali o milho, elas vêm rapidinho tudo ao seu redor para comer aquele milho. Assim nós devemos estar pronto para nos aproximar das pessoas, para mostrar o amor de Cristo, sermos simples na pregação do Evangelho, sermos simples no nosso modo de viver, porque nós devemos viver de forma abnegada a todas as coisas do mundo. Jesus ensinou isso para os seus discípulos, viver de maneira simples, ser simples em tudo, mas ao mesmo tempo, volto a reafirmar, astuto, atento, prudente a todas as coisas. É isso que Jesus está nos ensinando nessa passagem. E ele continua então, depois reafirmando da perseguição. E aí ele quer tranquilizar depois os seus discípulos, dizendo que ele está no controle de todas as coisas. Veja só o que diz o verso 19: mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer ou como dizer, naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Então nós percebemos aqui, ele está no controle da situação, Jesus, e que quando for levado lá para o tribunal, não fique assustado, confie em Deus, e Deus vai colocar as palavras certas nos seus lábios. E aí ele ainda anuncia e diz: olha, o irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho, filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão, todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Isso por quê? Porque todo aquele que aceitar o Evangelho, todo aquele que receber a mensagem, todo aquele que acolher o reino de Deus, será perseguido, e muitas vezes dentro de sua própria casa, pelos seus familiares, por aqueles que não receberam o Evangelho da mesma forma, que passam agora a se tornar
de certa forma, eu uso essas palavras aqui com certo cuidado, mas de inimigos, né? Porque eles não querem a implantação do reino de Deus. E você que acolheu a luz, que acolheu o reino de Deus, que quer implantar o reino de Deus, se torna, até mesmo para os seus familiares, um obstáculo, né? Uma vergonha. E muitos entregarão seus próprios filhos, seus próprios irmãos, por conta disso. E é por isso que Jesus diz que eu não vim para trazer paz, mas a espada. E Jesus diz o que nós não devemos ter medo da perseguição, nós não devemos ter medo da morte, Deus está dizendo, porque essas pessoas podem até tirar a nossa vida, podem nos matar, ferir nosso corpo e nos matar, mas Jesus diz que a gente deve temer a Deus. A Deus é este que nós devemos temer, pois só Deus tem o poder de decidir o nosso destino final, se nós vamos para o céu ou para o inferno. Portanto, tema a Deus, viva para Deus, ainda que o viver possa significar morrer, mas quando se vive para Deus, você ganha vida. Por isso Jesus disse que aquele que o seguir, que aquele que perder a sua vida, por ele ganhará a vida. Se você abre mão de sua vida por ele, por Jesus, você receberá dele vida eterna. Jesus te ama, ele morreu naquela cruz por você. Ele diz para você não se assustar, porque neste mundo sereis perseguidos. Deveríamos nos assustar por não sermos perseguidos. Talvez o nosso modo de viver, a nossa pregação, não esteja realmente produzindo luz e perturbando aqueles que estão nas trevas. Seja você uma bênção aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa. Mostre o amor de Cristo, fale de Jesus, porque todas as pessoas necessitam deste evangelho. Aqueles que não receberem, lembre-se do ensino de Jesus, sacuda a sua roupa, siga em frente. Você não é culpado por eles rejeitarem o evangelho, mas não se cale.